Mais um assunto muito perguntado e mais uma dúvida grande na construção em EPS. Vamos falar sobre parede germinada, uma parede encostada na outra. Muitas perguntas e eu quero trazer de uma vez por todas a definição, tanto no radier como é feito. Se você acompanha a construção de casa em EPS, você sabe que o radier ele tem um traspasso, é preciso ter um traspasso para proteger o radier. Então, como fazer se a parede da minha casa vai ser encostada na parede do vizinho? É a chamada parede germinada e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Lembrando mais uma vez que eu trabalho com construção em EPS, tá? Então eu tenho experiência com esse tipo de construção, fiz várias paredes germinadas dessa forma, várias obras em que se constrói, em que um lado pode ser dividido, pode ser encostado ou no muro ou na própria parede do vizinho, a gente constrói a parede e eu vou te mostrar se é possível, como isso é feito. Vamos começar pela parte da fundação. Você sabe que o radier ele precisa de um traspasse, ou seja, aquela calçadinha em volta do radier não está ali aleatória. Um radier sem esse traspasse faz com que a parede da casa fique desprotegida. O peso, aquela carga, ela está concentrada em cima do cantinho do radier. Então, se tiver qualquer erosãozinha na ponta desse radier, e mesmo essa carga, ela está muito frágil, é muito simples para ter alguma trinca. Então, a parede ela tem que ser colocada afastada. A gente chama isso de traspasse. Então, como é feito isso quando temos a parede germinada? Além disso, é possível também que o projeto de arquitetura não queira calçada. Nós já construímos casas em que o arquiteto falou, não, em volta da casa a gente vai ter plantas, a gente não quer calçada. Esse é o projeto, ele é dessa forma. Então, para executar isso, eu já falei algumas vezes, a gente faz uma chamada viga de borda. Quando você tem um radier aqui, esse celular é o meu radier, eu sempre pego ele como exemplo, então ele é o radier. Se você vai colocar a parede em cima do limite, você precisa fazer uma viga de borda, que é uma viga aqui abaixo, que ela vai dar uma resistência maior para o radier, além de proteger contra qualquer erosão. Essa viga ela tem que ser alta, no mínimo 30 centímetros abaixo do radier, e ela protege de erosão, ela traz resistência. Então, uma borda de radier, que a princípio seria uma borda frágil, ela passa a ser uma borda resistente, porque você tem uma viga de borda. Essa viga é usada no radier exatamente para fortalecer esses limites aí da parte final do radier. Então você pode fazer o traspasso, normalmente é mais interessante fazer o traspasso, se bem que a viga de borda ela tem exatamente a mesma função. Já fizemos casas com mais de 500 metros quadrados com viga de borda e não tivemos absolutamente nenhum tipo de problemas na hora que as paredes foram instaladas ali, tá? Então, com a parede germinada, você vai usar essa viga de borda obrigatoriamente, independente do que diz o projeto de arquitetura. É preciso fortalecer essa viga justamente porque ali não tem como você fazer um traspasse. Se você deixar esse radier com 10 ou 15 centímetros encostado ali na parede, ele vai ficar frágil. Esse peso pode fazer com que esse radier trinque. Quando você fizer a compactação, deixar aquela área bem nivelada depois da compactação, 100% nivelada, no cantinho do radier é feito isso. E se você está acompanhando a sua obra, você é cliente, né? Se você está construindo sua casa, está acompanhando a execução da sua casa, saiba que exatamente esse é o processo. Então, quando tiver tudo certinho, é preciso cavar uma viga de pelo menos 30 centímetros. A lona do radier desce por dentro dessa viga e sobe novamente para não ter infiltração, e é concretada com uma ferragem de ferro 10 milímetros, né? Com estribos, é concretado. Essa ferragem fica pelo menos 7 centímetros acima, que o radier fique engastado dentro dessas ferragens. Olha só, ferragens do radier vai engastar dentro das ferragens da viga. Você vai concretar a viga, pode concretar ela junto, pode concretar ela antes, mas é preciso que tenha esse engaste aí, ela esteja bem engatada dentro dessa ferragem. E aí agora nós vamos para a parte da parede. Você já entendeu? Precisa fazer uma viga de borda, mesmo porque essa viga de borda é usada até nas casas que não são germinadas. Se você não quiser o traspasse do radier, é possível fortalecer por conta disso. Bom, a gente faz sempre a calçada, esse traspasso, porque ele já fica de calçada. A maioria das casas tem calçada. A casa que não tiver, é possível sim usar a viga de borda. E agora a parede. Como que é feito para essa parede ter resistência? Como é feito? Porque já é sabido, se você não sabe ainda, saiba, toda parede precisa de argamassa estrutural em ambos os lados. Não pode deixar o isopor e a ferragem exposta. Tanto o isopor quanto a ferragem
não tem resistência nenhuma à compressão de peso. Eu sempre cito o exemplo das pirâmides, né? Porque as pirâmides são construídas exclusivamente de pedras, não tem ferragem, não tem concreto armado nas pirâmides e elas são resistentes, elas suportam uma compressão muito grande. As pedras ali debaixo das pirâmides não estão caindo, rachando, porque a pedra ela resiste à compressão. É a pedra, o concreto, né? É o concreto que faz com que dê essa resistência. Obviamente a ferragem ajuda, ela dá uma resistência a mais, porém quem suporta toda essa compressão é o concreto. Então, se nós temos argamassa estrutural do lado interno, do lado externo da parede, em ambos os lados, tem argamassa estrutural de 2 centímetros, como é que o pedreiro vai preencher essa argamassa estrutural se tem um muro ou a parede da vizinha? Será que precisa derrubar o muro para fazer a argamassa estrutural? Bom, a solução que nós temos é a seguinte: todas as obras que tem esse tipo de parede, tá? A gente monta a parede e eu vou deixar aqui as imagens, vou deixar os vídeos aqui para você ver como é feito esse passo a passo. A parede é montada, alinhada com as ferragens, a gente alinha todas essas paredes bem certinha e depois disso, pelo lado de dentro, obviamente, né, pelo lado que a gente está trabalhando, que alinhou, a gente vai fazer todo o preenchimento de argamassa estrutural. 2 centímetros, tirou o ponto, chapiscou, argamassa estrutural. Depois disso, essa parede ela já tem resistência. Essa parede ela tá reta e nós já temos uma resistência nessa parede. Então a gente tira a escora, a gente preenche o local que tá os perfis de alinhamento e aí a gente vai fazer outras escoras na vertical e a gente coloca muita escora para suportar o peso dessa parede, porque do outro lado, entre o muro e entre a parede, a gente deixou ali 3 a 4 centímetros de distância para fazer o preenchimento por cima. Então tem um espaço necessário para fazer o preenchimento e a gente faz esse preenchimento com uma massa com um pouco mais de água, vai ficar uma massa um pouquinho mais mole, porém é uma massa com espessura maior, então tem a mesma resistência. Então por cima, com o auxílio de um balde, às vezes com alguma ferramenta que os meninos costumam fazer ali para a obra mesmo, mas você consegue preencher. E um detalhe super importante, tá? O EPS, essa parede que você preencher, ela está servindo de forma. Jamais faça essa concretagem de uma vez só, porque essa forma vai fragilizar, a sua parede vai estufar, ela vai sair do alinhamento, vai sair do prumo. Então sempre no final do dia sobra um pouco de argamassa estrutural quando você está executando a argamassa. Então já deixa essa parede pronta. Toda vez que for 4 horas, 4 e meia, né? Normalmente o pessoal para de trabalhar às 5 horas da tarde. Essa massa que sobrar, você nunca joga fora. Vai lá e preenche, coloca essa massa lá. Vai ter uma resistência interessante. Se tiver que ela tiver muito seca, coloca mais um pouco de cimento. Use essa massa, essas sobras para ir preenchendo. Deixa a parede toda travada. A parede vai ficar muito resistente por conta da espessura. É uma espessura um pouco maior e não vai trazer nenhum tipo de problema para a parede do vizinho ou para a parede da sua casa. E é de suma importância que depois de finalizar o serviço, na parte de cima desse muro você faça uma vedação. Se é o muro, essa água ela não pode entrar entre o muro e a sua parede. É preciso colocar ali uma manta, um rufo de zinco. É preciso proteger para que essa água escorra, não infiltre entre a sua parede e a parede do muro, tá bom? Então, pegou a visão, né? A ideia é essa. Primeiro, viga de borda. Primeiro você tem que entender que é possível fazer e não é complexo, é simples. Se você não sabe o que é, pesquisa aqui no canal. Coloca aí, Otoniel Tavares, viga de borda, você vai ver um vídeo falando somente sobre isso. Traspasso do radier. Tenho vários vídeos falando sobre radier, sobre esse tipo de assunto. Então você vai colocar lá e você vai ver como é feita essa viga de borda. Você vai aprender a fazer a viga de borda e vai colocar a viga. Colocou a parede, esse é o passo a passo que você tem que seguir para preencher essa parede. Alinha a parede, pruma ela, coloca a argamassa estrutural, escora ela completamente, deixa ela afastada de 3 a 4 centímetros do muro. Por cima você faz uma concretagem. Ela vai servir como uma forma e por cima você vai concretando. Se tiver alguma dúvida a respeito disso, se eu não fui muito claro na explicação e você quer entender melhor ou não confiou da forma que está sendo falado aqui, coloca nos comentários aí, escreve qual é que é a sua dúvida, escreve para eu entender como que eu posso te ajudar nos conteúdos, tá? Eu tô sempre gravando conteúdos diferentes, justamente pegando as dúvidas que você me manda, a dúvida que você escreve e eu gravo um vídeo explicando
explicando. Esse vídeo mesmo aqui que eu tô gravando é para tirar as dúvidas mesmo de quem tem esse tipo de dúvida, tá? Segue também no Instagram, vai lá no Instagram, eu tô sempre respondendo as caixinhas de perguntas. Então vai lá no Instagram, eu sempre abro uma caixinha de pergunta e respondo de imediato as dúvidas que você tem, sempre gravo aí o conteúdo. Com certeza a gente consegue estar mais próximo respondendo melhor do que aqui no YouTube. Preciso que vocês entendam que a gente está em todos os canais, né? A gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram. Às vezes não dá mesmo para responder todo mundo, mas a gente faz um esforço para estar respondendo, e no Instagram sempre que tem as perguntas na caixinha eu tô respondendo. Então não deixa de seguir lá e de acompanhar, e se inscreve aqui também se você gostou desse conteúdo, se você está construindo com EPS ou se você quer construir sua casa dessa forma. Não deixe de me seguir, de acompanhar, e curte esse vídeo, tá bom? Com certeza aqui vai ter muito conteúdo que vai ajudar você na construção da sua casa. Forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.